Voltei. Lá na página 21 agora, a gente vai tratar sobre título, subtítulo e um negocinho que tem no jornal que a gente chama de lead. Então, o título é o nome do texto. Normalmente, ele é mais curtinho, mas mais chamativo. O subtítulo, ele traz informações um pouco maior, ele amplia o que o título disse e fica ali na segunda posição para a gente prestar atenção. Então, o título e o subtítulo já respondem algumas perguntinhas do que a Pro falou lá no início, que são o que, quem e por quê. Então, com essa leitura do título e subtítulo, a gente já consegue saber. Esse negocinho que tem o nome de lead, normalmente ele fica no primeiro parágrafo do texto ali, é como se ele fosse fazer um resumo do que vai acontecer. E aí o resto da informação que vem na notícia é contando o porquê das coisas, ok? Aí a gente vai pular lá para a página 22. Na página 22, você perceba que tem uma notícia. E aí tem uma imagem. As imagens normalmente elas vêm na notícia para complementar a informação. E ela vai ter uma legenda embaixo, contando de onde veio, por que veio, quem fotografou, tá? Então a gente tem que ler lá, ó. Diarinho é o título do jornal. Projeto une produtos reciclados e criatividade. Título. Subtítulo. Projeto estimula a imaginação e a produção de materiais artesanais a partir de materiais recicláveis. Aí tem a foto lá, olha a legenda lá embaixo, ó. Vasos de plantas produzidos com materiais recicláveis, garrafas PET e potes de margarina podem ser reutilizados. E aí vem a pergunta: qual a diferença entre o título e o subtítulo da notícia? O título ele mostra pra gente o que aconteceu. Projeto une produtos reciclados e criatividade. Então, o que aconteceu? A gente tinha um problema, fez um projeto, reuniu algumas coisas. Então, essa é a omissão do título. E o subtítulo, ele responde o porquê, o que, quem, de uma forma maior do que o título, ok? 2. Qual é a função da fotografia e da legenda? Então, são duas perguntas. O que a fotografia tem a intenção? De ilustrar, mostrar o que é o projeto. E o que é a legenda? Contar pra gente o porquê daquilo, quem fez, onde fez, como fez. Trazer mais informação. 3. Há algum sinal de pontuação usado no final do título, do subtítulo ou da legenda? Observe aí nas matérias que a gente já viu. Quando você tem o título ou subtítulo, aparece algum ponto final? Normalmente não. A gente não utiliza ponto final no final de títulos, subtítulos, porque não é a intenção de finalizar ali, a gente quer continuar. Normalmente a gente pode usar outras pontuações, de repente a exclamação, ponto de interrogação, para chamar atenção, mas o ponto final a gente não utiliza. E aí a gente continua na página 23. Ele quer que você organize a notícia, então ele dá lá a situação A. Escola promove a apresentação de animais de diferentes espécies para conscientizar os alunos sobre a proteção e preservação ambientais. B. Professor de ciências leva animais à sala de aula para ensinar aos alunos os cuidados necessários à preservação de cada espécie. C. Alunos aprendem a importância de cuidar dos bichos. Ok? Então, situação A, situação B, situação C. Aí ele quer saber, título, qual delas serve aí? A, B ou a C? Só que você não vai colocar A, B, você vai escrever para mim a frase. Depois ele quer saber qual delas serve de subtítulo e a última de qual serve de legenda. Ó, não é para colocar A, B, C, é para escrever a frase correspondente a cada lugar, ok? E aí continua. Lá na página 24 tem um outro texto para você ler, que ele fala assim, ó, ciência e tecnologia, tá destacado em roxinho. Esse aí normalmente é o nome do caderno do jornal, ciência e tecnologia. Do lado ele coloca um quadradinho maior, ó. Por que os insetos são importantes? Ele é uma caixinha de informação a mais, porque embaixo é que vem o título da notícia, olha lá, ó. Insetos correm risco de sumir do planeta, diz estudo. E o sumir do planeta está destacado, então alguma coisa ele quer chamar a sua atenção ali. Aí você faz a leitura do texto, que ele vai te contar o que está acontecendo do sumiço desses animais. E vai responder as perguntas para mim na página 25. Ele pergunta assim, ó, o título da notícia apresenta cores diferentes e uma expressão. Qual que é o título da notícia, professora? Insetos correm risco de sumir do planeta. Acabei de falar que tinha uma frase lá destacada. Qual era a expressão? Sumir do planeta.
B, por que o jornalista usou esse recurso? Por que ele deixou destacado? Por que ele quer usar essa coisa do sumir do planeta? É para chamar atenção. Animais subindo do planeta não é normal. Tem algum problema acontecendo. Então é por isso. Aí vem as perguntinhas, ele quer as respostas às perguntinhas que eu falei lá, ó. Identifique o lead da notícia e responde as perguntas. O lead eu não falei que era o primeiro parágrafo? Então você vai no texto, vai ler o primeiro parágrafo, que ele é o resumo do que vai ter na notícia. E aí você vai conseguir responder as questões aqui, ó. O que poderá acontecer e com quem? 40% da população dos insetos podem sumir do planeta. O que poderá acontecer? 40% da população dos animais sumir. Com quem? Dos insetos. Onde e quando? Em todo o planeta nas próximas décadas. Décadas é um período de 10 anos. Por que isso ocorre? Por causa da perda do habitat. Os animais vão perdendo os lugarzinhos de morarem e eles vão sumindo, vão ficar entrando em extinção. Como ficamos sabendo disso? Por meio das pesquisas que foram feitas com 75 estudos nos últimos 13 anos, no relatório científico, e você completa. Então, no primeiro parágrafo do texto, desse texto, você já vai achar essas informações e eu quero a resposta completa e com letra maiúscula. O que significa a expressão ciência e tecnologia lá no topo da página que eu falei no início? Ele é o tema geral da notícia, às vezes é o tema do caderno, vai falar de ciências, e aí vai ter várias notícias embaixo. Qual é a função da fotografia nessa notícia? Ilustrar o animal que pode desaparecer. Então, quando você vê a fotografia ali de um grilo, você já sabe que é o grilo que pode vir a sumir, você já imagina. E aí ele continua lá na outra página. Agora vamos analisar alguns sinais de pontuação da notícia. Então, a notícia ela tem que ter a pontuação para a gente saber. Interrogação quando é pergunta, exclamação quando a gente quer dar uma ênfase naquela pessoa, naquela frase, ponto final, vírgula para a gente respirar. Não é assim que a prof fala? Olha a vírgula aqui, dá uma respirada. Mas a vírgula nem sempre é sinal de respiração, às vezes ela pode ser uma enumeração. O que é enumeração? Vou escrever lá: lápis, borracha, caderno, livro. Eu não vou ficar escrevendo lápis, caneta, borracha. Fica muito chato esse e. Então a gente usa vírgula. Lápis, vírgula. Mas não vai escrever a vírgula, ele é um sinalzinho desenhado, lembra? Lápis, caneta, borracha. E quando eu for terminar, é que eu uso o e. Então isso eu estou usando com materiais escolar. Mas às vezes no decorrer de um texto ele pode usar para falar os animais que vai sumir. Por exemplo, abelha, barata e vagalume. Então, é enumeração, ele está falando de quantidade. Então, ele quer assim, ó. A vírgula é um sinal de pontuação que indica uma pausa quando lemos em voz alta um texto escrito. Porque se a gente lê tudo, não entende nada, né? O professor fala volta do início. Observe o uso da vírgula no trecho abaixo. Abelhas, olha a vírgula lá. Libélulas, vírgula. Borboletas, vírgula. Mariposas e besouros estão entre os animais ameaçados. Marque com o X a resposta que indica a função da vírgula. É para finalizar uma frase? É para indicar uma pergunta? Ou para listar itens? 6. Além da notícia, há um box de informação, o amarelinho, lembra? Leia-o. Qual é o título do box? Tá bem em cima dele ali, ó. Porque os insetos são importantes. Ponto de interrogação, uma pergunta. Que sinal de pontuação é empregado no título do box? Interrogação, porque é uma pergunta, ele quer saber, ele está perguntando. Se você não colocar lá a interrogação, na hora que você vai fazer a leitura, você não entende. Releia o primeiro parágrafo do box. Eles controlam pragas, alimentam seus animais e plantas mortas, melhoram a qualidade do solo, espalham sementes do planeta por meio da polinização e servem de comida para outros animais. Nesse caso, para que a vírgula usada? Para enumerar, ele está separando os nomes dos insetos de novo. Lá na página 27, que sinal de pontuação é usado ao final desse parágrafo? Ponto final. Por quê? Porque ele vai começar o outro parágrafo. Aí ele quer que você compare, na letra E, na página 27, o primeiro parágrafo do box, com uma possibilidade de reescrita, reescrever aquele texto. E aí ele quer saber qual a diferença do primeiro parágrafo daquele box para esse aqui que você leu.
Então, você tem que falar para mim as diferenças aí de pontuações, presta atenção. E a última questão, que é a 7, ele fala assim, ó, retome 2 trechos do texto já lidos por você neste capítulo e analise os sinais de pontuação. Então, letra A. Extra, extra, extra. Esse sinalzinho de exclamação, ele serve para indicar o quê? Uma enumeração dos itens? Indicar o final de uma frase de um parágrafo? Indicar a ênfase, grito ou voz alta, sentimentos e emoções? B. Vim porque os governantes estão fazendo com o planeta é inaceitável. A nossa geração não tem voz. Olha essa frase, ela está entre aspas. As aspas no meio do texto, ela indica a fala de uma pessoa. Diz a menina de 15 anos. O que as aspas indicam? O que? Então é isso. A gente vai fazer um monte de exercício dessa vez. Faz a leitura com calma. Exercício vai precisar de leitura e interpretação. Você vai ter que ler o texto muitas vezes, mais de uma vez, para poder entender, para poder fazer todas essas respostas, ok? Faz com calma, assiste o vídeo quantas vezes precisar e dúvidas apontar no Meet. Beijo. Bom estudo para você.